Bem, meus irmãos, hoje vamos falar mais uma vez sobre a Palavra de Deus. O nosso tema tem sido um tema delicioso, eu tenho amado falar sobre a Palavra de Deus e como tem aparecido coisas. Tamara, hoje eu estou usando a NVT, tá? Usando a NVT porque eu acho que ela fica mais fluida. Atos 8, a partir do versículo 26 até o 39. Atos 8, 26 a 39. O tema de hoje é: a palavra de Deus supera expectativas. Vocês creem nisso? Cremos nisso. Atos 8, 26, diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Gaza, essa mesma aí da confusão de hoje em dia. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros, o ministro da economia, lá da Etiópia, responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração. Então, uma pausa aqui para a gente entender. Estamos falando de um estrangeiro, mas que tinha ido a Jerusalém participar da adoração. Porque o que estava acontecendo aqui em Atos, o dia de Pentecostes, havia uma festa. E ele agora, acabada a festa, ele volta para sua terra. Ele era um homem rico, ele era um homem poderoso, ele não estava sozinho, certamente havia um séquito com ele, deveria haver guardas, deveria haver gente responsável pela alimentação, pela água, por montar tendas, porque a viagem era longa, não era um viajante qualquer, tanto que ele estava numa carruagem. Então, verso 28, e estava no caminho de volta. Sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. O fato deste homem estar lendo o livro do profeta Isaías prova mais uma vez que ele era um homem rico. Porque nesse tempo, os livros da lei, eles eram rolos. E eles eram copiados à mão. Então as pessoas não tinham acesso. A leitura, o livro, ele ficava na sinagoga, o livro ficava no templo, e ninguém podia ter o livro da lei, porque tinha que ser copiado pelos escribas, somente os escribas poderiam copiá-lo. Então era um negócio que era de alto preço. Se você quisesse comprar, só realmente alguém do top desse amigo aqui para comprar. Ele não tinha. Ele estava com o livro da lei na mão, ele estava lendo em voz alta o livro do profeta Isaías. 29. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. Veja que tudo começou com o Espírito Santo, que falou para Filipe: vá para aquela estrada. E agora, quando aquela carruagem passa e ele ouve a leitura, o Espírito indica a Filipe: acompanhe aquela carruagem. E ele vai acompanhando. Filipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: o Senhor compreende o que lê? O homem respondeu: como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Filipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Era esta a passagem da Escritura que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, não abriu a sua boca. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando por essa mesma passagem, começando pela Escritura, começando pela Palavra de Deus, o que Filipe faz?
anunciou-lhe as boas novas do Evangelho a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: veja, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Essa pergunta do eunuco, ela já deixa bem claro, a resposta deixa bem claro o seguinte, que Filipe tinha falado de todo o Evangelho. E, inclusive, ele tinha passado pela parte do batismo, lá de João Batista, ou seja, Filipe fez o serviço de pregação completo, ali no interior daquela carruagem. Ele pega o fio da meada lá do livro de Isaías, que estava sendo lido, ele vai passar provavelmente pelos profetas, entra em João Batista, o batismo para o arrependimento, ele vai falar da vida e obra de Jesus Cristo, a sua morte na cruz, que é o cumprimento dessa profecia de Isaías, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus, a sua promessa da sua vinda e as suas palavras: todo aquele que crer e for batizado será salvo. E o homem ouviu com os seus ouvidos, ele creu com o seu coração, e ele dá uma resposta prática ao Evangelho. Ele diz: olha, tem água ali, o que impede que eu seja batizado? Eu estava lendo, não estava entendendo, você explicou, eu entendi, e é isso que eu quero para a minha vida. Eu não quero mais ser o que eu era, eu não quero mais ter o sistema de valores que eu tinha, não, eu quero entrar nessa água e ser batizado em nome desse Jesus, que é o cumprimento daquilo que eu estava lendo na palavra e não estava entendendo. Olha o que é a palavra de Deus. Verso 37, a resposta de Filipe. Filipe disse: nada o impede, se você crê de todo o coração. Eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Bastou. Então mandou parar a carruagem, os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu a viagem cheio de alegria. Ó Senhor, fala conosco, nos alimenta nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, quantas coisas estão se passando aqui, quantas coisas começam e terminam na palavra de Deus. Aquele homem foi a Jerusalém para adorar, é o que está escrito. Ele foi para adorar com base no que? Com base na palavra de Deus, que havia estabelecido a festa da colheita, a festa do Pentecostes. E ele estava lá, numa festa baseada na palavra de Deus. Ele foi ali, ele foi adorar, passou a festa, cumpriu o período de adoração da festa, e depois da adoração da festa ele volta para sua casa. Quantas vezes a gente vem também para a adoração, e a gente vem para a adoração e diz: domingo é dia do Senhor, bota aquela roupa melhorzinha, pá, vem no domingo. Acabou, beleza, vou embora, vou almoçar, vou fazer comida, liga a TV, passa a tarde assistindo. Faustão não tem mais não, né? Faustão agora é outro canal. Mas assistindo alguma coisa aí que passa no domingo à tarde, você fica lá vendo aquela bobajada, ou vê uma série no Netflix. Quando chega na hora do culto da noite, tu já nem lembra o que foi pregado no culto da manhã. Isso é uma realidade, porque você destaca uma hora de escola bíblica para estar aqui, uma hora, um pouquinho mais para estar aqui na hora do que a palavra está sendo pregada e que nós estamos cantando louvores, mas você passa 4 horas na tarde de domingo fazendo o quê? Lendo, meditando, pensando naquilo que foi pregado, ou já esperando pelo culto da noite, ou lendo a revista da escola bíblica e tomando nota. Quando a gente diz dia do Senhor, era isso que os nossos antepassados faziam, quando não existia luz elétrica, quando não tínhamos essa quantidade
de distrações que nós temos hoje. Como é que você vai querer se alimentar e ser verdadeiramente alimentado se a palavra de Deus ela tem um tempo determinado, que 40 minutos que o pastor está falando? Esse homem tem uma postura completamente diferente. Sabe por quê? Ele não tinha rádio, ele não tinha CD, ele não tinha DVD no carro dele, na carroça dele, lá na carruagem dele. Não tinha. Ele não tinha celular, ele não tinha WhatsApp, ele não tinha YouTube. Mas ele tinha uma coisa que ele considerava um tesouro, estava nas mãos dele, nem todo mundo poderia ter: a palavra de Deus. Ele foi para o culto, para uma adoração externa, exterior. Um culto exterior e coletivo, que é isso que estamos fazendo aqui, é um culto exterior. Estamos todos aqui fora do nosso lar para prestar culto a Deus. Coletivamente, é um culto exterior e coletivo. O culto tinha acabado, esse culto exterior e coletivo tinha acabado. Mas ele não estava batendo papo com o pessoal da caravana, ele não estava pensando em outras coisas, porque o culto interior ainda estava fumegando. O culto interior ainda estava acontecendo e ele não podia parar de ler, ele queria ler a palavra de Deus, o coração queria mais, ele estava buscando na leitura. E aí eu te pergunto, ele precisava ler em voz alta? Já pensou assim? Vamos pegar aqui a nossa vida normal de todo dia. Você que pega ônibus, você que pega barco. Você já pensou se todo mundo no ônibus começasse a ler em voz alta o que está lendo? Mas esse homem estava lendo em voz alta o profeta Isaías. O culto interior ainda estava acontecendo. Uma coisa interessante vai acontecer quando Filipe se aproxima. Filipe se aproxima e talvez ele, se fosse no nosso tempo, talvez ele estivesse pensando: pronto, lá vem mais um para pedir no sinal. Já vai pedir, vai querer me vender bala, vai querer pedir dinheiro para comprar pedrinha de crack. Mas Filipe faz uma pergunta para ele: entendes o que lês? Você está entendendo o que você está lendo? Aquele homem era um alto oficial. Como eu disse ao princípio, a caravana dele não devia ser pequena. Devia ter guardas armados ali, para evitar salteadores. Ele não era qualquer um. E do nada, no meio do nada, vem um cidadão, encosta na caravana dele, ali na carruagem, e pergunta: escuta o que está lendo, você já está se metendo naquilo que não lhe diz respeito, que é uma coisa privada, eu estou aqui no meu ambiente, dentro da minha carruagem, e o outro vem se meter, querendo saber se eu entendo o que eu estou lendo. Fala a verdade, se é muita gente hoje em dia dizer: claro que eu entendo, rapaz, está achando que eu sou analfabeto? Mas aquele homem, apesar de ele ser o que ele era, de ter a postura que ele tinha, né, a posição, na verdade, que ele tinha, ele responde não com rispidez, mas ele responde com o coração aberto. E apesar da sua alta posição, diante da palavra de Deus, todos nós somos iguais. O homem mais rico, o homem mais miserável, mais pobre desse mundo, somos iguais. Diante da palavra de Deus, nós somos ignorantes. E me choca isso porque, por exemplo, uma das cartas lá no Apocalipse, uma das cartas às igrejas no Apocalipse, que o Senhor escreve a uma igreja e diz a ela o seguinte: você diz no seu coração: rico sou e enriquecido estou, e de nada tenho falta. Mas o Senhor lhe diz: tu és miserável, pobre e cego e nu. E ele recomenda o arrependimento, recomenda que compres de mim, né? Ele vai falar exatamente a questão do arrependimento, da paz, que não pode ser adquirida com bens materiais, com riqueza, com poder. Esse homem não estava colocando o coração dele naquilo, no que ele executava no dia a dia.
mas o coração dele estava amaciado pela palavra. E a dúvida estava naquele coração. A Bíblia não diz isso, mas eu quero crer que diante dessa dúvida, esse homem devia estar lendo e relendo, e relendo e relendo, e clamando a Deus: Senhor, me ajuda a entender, abre o meu entendimento. Então Filipe talvez tenha chegado ali como uma resposta à oração. E Filipe chega e pergunta: você entende o que você está lendo? E ele imediatamente abre o coração e diz: não consigo entender, se não tiver quem me explique. Ele estava numa posição alta, era um homem rico e poderoso. Ele não conhecia Filipe. Filipe, o evangelista, provavelmente era pobre e provavelmente estava vestido com roupa de pobre e estava no meio do nada a pé. Mas isso não impediu aquele homem de abrir o coração e dizer: olha, preciso de alguém que me interprete, que me ensine isso. Aquele homem reconhece que ele precisava de ajuda, ele reconhece e não teve vergonha de expor a sua falta de compreensão. Ele deu crédito. Depois que a explicação aconteceu, o homem subiu, Filipe sobe, e o mais importante acontece: ele confronta a palavra que ele estava lendo com aquilo que Filipe lhe fala. Veja bem, esse homem não era um ignorante, e ele esteve na festa do Pentecostes. Provavelmente ele estava sabendo que um judeu chamado Jesus havia sido morto, e que foi a coisa mais, não vou dizer engraçada, pelo amor de Deus, mas a gente fala assim no dia a dia, né? Mas que foi a coisa mais curiosa, que quando aquele Jesus foi morto, os céus se escureceram, o chão se abriu, que houve túmulos de santos que se abriram e eles andaram no meio das pessoas, e que estavam dizendo que aquele Jesus tinha voltado à vida. Talvez ele soubesse disso tudo, é muito provável que ele soubesse essas informações, mas ele não tinha feito, não podia fazer a conexão com aquela palavra de Isaías. E aí é que entra quem? Quem entrou? Quem entrou? Falem para fora. O Espírito Santo. O Espírito Santo, não tem vergonha de falar não, meus irmãos. O Espírito Santo entra na jogada, porque é o Espírito Santo que convence o pecador da justiça e do juízo. Amém? O Espírito Santo vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito tem todo esse trabalho com Filipe e já vai amaciando, preparando o coração daquele homem na palavra. Sábado que vem, no nosso bazar, nós vamos distribuir Bíblia. Já tenho 20 lá em cima e mais algumas. Se você quiser trazer Bíblia também para doar, traga, que a gente vai botar a Bíblia na mão do povo. É o que eu vivo falando aqui. A gente tem que botar a Bíblia na mão do povo. Se a Bíblia, se a nossa mensagem, a nossa palavra não entrar na mente e no coração, deixa ela levar a Bíblia. Cedo ou tarde a Bíblia vai falar por si mesma e vai abençoar. Nosso irmão Elton está lá. Não foi assim na tua vida? A Bíblia estava lá largada há 5 anos, pegando poeira. Pegou, leu e creu. Deixa a gente botar a Bíblia na mão do povo. Ore por isso, meus irmãos. Ore por isso, para que a gente possa botar a Bíblia e que Deus possa fazer a obra que Ele pode fazer. Porque o Espírito Santo pode usar você, pode usar Filipe, pode usar até Tomé, que duvidou, pode usar Pedro, que negou. O Espírito Santo usa, mas Ele usa a sua palavra. E a palavra entrega mais do que a gente espera. Ou como é o nosso título de hoje, a palavra do Senhor supera expectativas. Esse homem, ele, ao final da palavra de Filipe, ele conecta os pontos e ele deu crédito. Filipe está falando a verdade. Quem convenceu no coração de que aquele texto condizia com o cumprimento daquilo que Filipe estava dizendo? Quem falou no coração daquele homem? O Espírito Santo. O Espírito Santo. E aquele homem então deu crédito à pregação. E ele estava pronto para o próximo passo, que era o batismo.
Ele dá testemunho, quando ele pede o batismo, ele dá testemunho de que a boa semente do Evangelho, pela palavra, entrou no seu coração. Meus irmãos, muitas vezes a gente está preocupado com resultados. A gente muitas vezes está preocupado em fazer uma planilha, igual que a gente faz em casa, né? Eu gastei tanto, vou gastar tanto aqui, ainda tem que pagar tal conta, que não sei o que, no final vai sobrar ou não vai sobrar tanto. No reino de Deus não é assim, não é assim. Há um texto de Jeremias que diz: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o recolherás. O que quer dizer esse texto? Quer dizer, quando a gente, naquele tempo, quando tinha a cheia do rio, você lançava a semente, e quando o rio começava a baixar, aquela semente que estava ali, ela começava a germinar e vinham grandes e fartas colheitas. No mundo espiritual é assim também. Está lá em Marcos, no capítulo 4, a parábola do semeador. O semeador da parábola, ele não faz um buraquinho, bota uma semente e fecha, não. Ele está lançando a semente. Está lançando. O nosso papel é lançar dinamicamente a semente. Aquilo que na nossa visão parece ser uma terra dura, Deus pode amaciar como amaciou o coração desse homem. A palavra é a semente, inclusive na parábola do semeador. Então a própria palavra, ela vai trabalhar e ela vai germinar e ela pode crescer, desde que o Espírito Santo entre e faça o que só Ele pode fazer. Esse homem dá testemunho de que a palavra entrou no seu coração. Como é que termina a história? Nós vimos aqui que termina com Filipe sendo tomado pelo Espírito Santo. O homem já não mais o via, mas o versículo 39 termina dizendo o seguinte: o eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu a viagem cheio de quê? Alegria, regozijo. Como é que começou esse texto? Com um homem que estava vindo de Jerusalém, onde ele foi para adorar. Uma viagem que começou com o intuito de adorar a Deus, acaba tendo um resultado muito maior do que o esperado, e termina com grande alegria, por causa do quê? Da palavra de Deus e do Espírito Santo, que pela palavra fez essa obra na vida desse homem. Talvez aquele homem estivesse fazendo aquilo que hoje em dia se chama de turismo religioso. Muita gente hoje vai a Israel em turismo religioso. E o que é que o turista quer? O turista quer lugar para tirar foto. O turista quer curiosidade. Olha, no ano de 1200 e não sei quanto foi fundada aqui a Torre de Londres. E você lá, caramba, tem quanto tempo aqui a Torre de Londres? Aí você vai, olha aqui a Torre Eiffel, fundada em 1800 e tanto. Poxa, que legal, a Torre Eiffel. O Cristo Redentor foi doado pela França ao Brasil. Estamos numa altura de 700 e tantos metros. Ah, vamos tirar foto. Como é que tira foto no Cristo Redentor? Né? Todo mundo tira foto de braços abertos. Por quê? Porque é coisa de turista. Aí o sujeito vai para Israel. Não estou brincando, não, isso que eu estou falando é verdade. Tem um lugar numa rua lá que tem uma marca na pedra assim de uma mão praticamente, porque ao longo da história alguém inventou uma história de que Jesus tinha colocado a mão ali naquele lugar. Todo mundo que vai a Jerusalém vai lá e pá, bota a mão, já ficou cavado na rocha a mão. Turismo religioso. Talvez esse homem tivesse ido numa de turismo religioso. Eu vou lá e tal, se interessou, mas a viagem não terminou como uma viagem de turismo religioso, não terminou como uma viagem que foi trazer lembranças. Olha, foi interessante ver os judeus matando os animais e fazendo sacrifícios lá no templo. Foi interessante ver a cidade cheia, todo mundo falando do nome do Deus deles lá. Não acabou assim. Aquilo que começou como uma viagem para ver Jerusalém e a sua festa, terminou como
um homem levando, não a casa de Deus que ele viu lá, o templo, para sua terra, mas aquele homem se tornou morada do Altíssimo, casa de Deus, habitáculo do Espírito Santo, pelo nome, pelo sangue de Jesus vertido na cruz. E agora ele vai ser testemunha lá naquele país distante da Etiópia. Agora o seu coração estava verdadeiramente buscando adorar a Deus, até mesmo no caminho de volta. Ele já estava preocupado com isso, com o seu culto interior. Ele queria continuar aquele culto, lendo a palavra de Deus. E agora ele recebeu, como diz a palavra de Deus, muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Meus irmãos, o que tem nos impedido de receber do Senhor muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos? Uma dica: esse homem, se ele tivesse distraído na viagem de volta, batendo papo com o pessoal da caravana, ocupado vendo e revendo os livros contábeis lá, que esse era o trabalho dele, ele não experimentaria o que ele experimentou. Mas porque ele estava buscando a Deus na palavra de Deus, ele recebeu uma nova vida. Ele recebeu Jesus no seu coração. Ele recebeu o Espírito Santo habitando dentro dele. E ele recebeu uma grande comissão para a vida dele, de por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Um dia saberemos lá na eternidade qual foi o resultado disso lá na Etiópia, mas com certeza não deve ter sido pequeno esse resultado. A palavra de Deus, ela faz muito além do que pedimos ou pensamos. A palavra de Deus, quando está no nosso coração, quando nós estamos voltados para ela e buscando nela verdadeiramente algo profundo para as nossas vidas, ela supera expectativas. Pense nisso nessa semana. Entregue mais do seu tempo à leitura da palavra. Busque a face do Senhor na sua palavra. Tem gente que diz assim: Deus não está falando comigo. Se a tua Bíblia estiver fechada, dificilmente Ele vai falar. Senhor, te agradecemos por essa manhã, pedimos a tua graça, a tua bênção, que a tua palavra, que supera expectativas, seja verdadeiramente o centro, o norte do nosso dia a dia, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós assim oramos. Amém. Vamos louvar o Senhor?